Bom, vamos falar sobre pivô. Em primeiro lugar, o que é um pivô, né? Na análise técnica, o pivô é um movimento de impulsão, correção e impulsão. Nesse caso aqui, é um pivô de alta, né? Esse movimento de impulsão, correção e impulsão, ele ocorre em vários tempos gráficos, né? Então, quando vamos supor aí um time frame de 15 minutos, né? Tá fazendo esse movimento, um time frame menor faz também seus movimentos de impulsão, correção. E aqui nesse ponto onde inicia a correção do time frame maior, a gente tem uma reversão no time frame menor, fazendo o movimento de impulsão de baixa, né? Da mesma forma que onde o mercado corrige num time frame maior, ele faz a correção em seu fractal e continua a movimentação, certo? Então, basicamente, quando o mercado forma essa estrutura aqui, quando o mercado forma esse movimento, a gente tem aí um pivô, certo? No caso da baixa, similar. A gente tem impulsão, correção e impulsão. E esse aqui é o pivô de baixa, certo? Mas quando o mercado está trabalhando ali, né? Tendo se formando, o movimento em si se formando, a gente vê lá, às vezes, um movimento forte de alta e um movimento de correção. A gente não sabe ao certo onde essa correção vai finalizar. E aí existem várias ferramentas para a gente tentar saber onde vai finalizar essa correção. Então, se já tiver por aqui um suporte, né, uma região de suporte, se você traçar uma Fibonacci aqui e aqui tiver uma confluência com a Fibonacci, também é um ponto onde a gente vai verificar uma possível parada nessa correção. E o tempo menor, ele vai estar aqui, né, fazendo o seu movimento. E a gente espera que quando ele chegar nessa região aqui, ele vá fazer aí um fundo duplo ou alguma figura de reversão e nos mostrar que o mercado quer reverter. Da mesma forma, quando o mercado chegou por aqui, né, nesse topo, a gente espera que possa ter tido aqui na região uma resistência. O mercado chegou nessa resistência e o time frame menor mostrou para a gente que aqui era um ponto de atenção, né? E aqui o mercado faz o seu movimento de troca de polaridade, né? Ele sai de alta para baixo. Bom, mas aí, já entrando nessas questões de compra, de venda, de ponto de compra, de ponto de venda, existe no pivô pontos que são de interesse da maioria dos traders. Onde estão esses pontos? Primeiro ponto, para quem quer comprar nesse pivô de alta. Primeiro ponto para compra seria a origem do movimento. Então, se você identificou aqui uma região de suporte passando, né, por aqui no time frame menor, você viu que o mercado vinha caindo, chegou aqui, ele fez uma figura de reversão e você conseguiu pegar o início do movimento. Requer, óbvio, muito mais técnica, né, um trabalho de estudo das regiões muito bem feito para você pegar a origem do movimento. Mas é um dos pontos de interesse. Então, aqui é o primeiro ponto. Primeiro ponto de importância, digamos assim, no pivô. Então, aqui a origem do movimento. O segundo ponto, para quem quer comprar esse pivô de alta, seria aqui, exatamente aqui, na correção do pivô. Então, ponto a origem, ponto 2, ponto 1, a origem do movimento, ponto 2 para compra, a correção do movimento. A venda
Ah, posso vender um pivô de alta? Bom, quando o mercado inicia essa correção aqui, exatamente aqui, é possível que tenha havido, como eu disse, uma resistência. E aí, com essa resistência aqui, você conseguiu se aproveitar da venda totalmente possível, né? E aí, qual que é o ponto que não é muito legal de se vender num pivô de alta? É exatamente quando o mercado volta para testar essa resistência. O primeiro toque, ele formou o topo do início da correção do movimento. O segundo toque provavelmente é onde ele vai confirmar o pivô. Como assim confirmar o pivô? Imagina que, opa, imagina que você estava no mercado quando tudo era mato. Aí o mercado veio, aqui tinha uma linha de resistência, uma região de resistência, o mercado caiu. Você conseguiu aguardar o pullback, chegou na região de pullback, você fez aqui a compra e agora você está esperando pacientemente o mercado chegar e testar essa região. Quando você comprou aqui, o pivô não estava formado. Lembra? A figura do pivô não é essa. Então, quando você comprou aqui, você antecipou a formação do pivô. Então, o pivô não está pronto. Uma vez que o pivô não estava pronto, aqui é o teste de confirmação. Certamente, como aqui é uma região de resistência, vão entrar vendas aqui, certo? Mas é uma venda com uma probabilidade baixa de sucesso, porque ela é o teste do pivô. E a gente espera que na maioria das vezes, no mercado em alta, esse teste aqui ele vai falhar. Vão ter muito mais força compradora aqui para romper esse mercado e continuar o movimento. Então, recapitulando, nós temos uma região de compra na origem, uma região de venda na formação do primeiro topo, que ainda é razoável fazer essa venda, e nós temos a segunda compra, que costuma ser até a mais assertiva, porque você já viu o movimento em si e você consegue entrar aqui. O risco retorno não é tão bom quanto na origem, porque apesar de você poder colocar um stop loss aqui, mas um stop loss que eu costumo usar é abaixo da mínima do início do movimento, porque é aqui que entrou a força de compra. Mas é possível também você usar um stop loss aqui abaixo desse fundo, mas perceba que se você for usar um stop loss mais conservador, você vai ter uma relação de risco-retorno pior nesta segunda entrada, por isso que ela já não é a entrada tão boa. Mas eu tenho para mim também, quando o mercado viola essa região aqui, provavelmente o pivô como um todo tende a falhar. Mas isso é outro assunto, né? Mas, de fato, nós temos aqui, na formação do pivô, 3 pontos de bastante interesse, né? Então, primeiro ponto, origem. Segundo ponto é quando forma o topo, que, né, vai dar origem aí à formação do pivô. E aqui o teste, esse teste é uma venda já perigosa. Então, o que quero dizer aqui com toda essa narrativa? É que existe resistência, existe suporte que não vale a pena. Então, você foi lá, abriu o dia, traçou suas regiões. Não, aqui uma região de suporte. Aqui, minto, né? Quem está no alto, vamos chamar de resistência. Aqui uma região de resistência. Aqui outra região de resistência. Você foi estudando lá os candles e viu que aqui é uma região de suporte e aqui é uma região de suporte. O mercado abriu neste suporte aqui, fez um movimento de alta. Então aqui você conseguiu comprar na origem do movimento, certo? Posteriormente, o mercado
o movimento de baixa. Nesse movimento de baixa, ele vem agora até aqui e trabalha este suporte. E após esse suporte, o mercado vai novamente testar esta resistência. Perceba que agora é o ponto de teste do pivô. Então, essa resistência aqui, uma venda aqui, é muito mais perigosa, tem muito menos chance de sucesso. Claro que um dia ele vai bater aqui, vai voltar, vai reverter o movimento, mas a questão aqui é o teste do pivô. Então, aqui quando ele volta com mais força. Já na segunda resistência, a hora que ele chegar aqui, aí aqui ele vai fazer um topo, tende a ter um sucesso maior nesse ponto aqui, porque é onde inicia a formação do topo de um segundo pivô que o mercado vai tentar fazer, certo? Então é isso. O pivô ele nos dá os pontos de entrada na operação e aqueles pontos também de menor sucesso, né? Na operação, certo? Agora, outro ponto importante é que uma vez que você não entrou aqui, imagina que você não conseguiu fazer essa compra e está pensando em fazer uma venda. Onde estaria a venda com maior probabilidade de sucesso? Seria essa? Seria uma outra resistência acima dessa aqui? Bom, o que eu normalmente costumo trabalhar? Então vamos lá. Primeiro o mercado fez um movimento. Aqui nós tínhamos uma região importante, suporte, aqui uma região de resistência, outra região de resistência. O mercado fez esse movimento aqui, voltou, corrigiu, subiu e testou. Como saber se esta região aqui tende a ser uma região realmente boa? Bom, dentre os vários critérios que você pode utilizar, um deles, aí trabalhando a ideia do pivô, é você traçar a projeção do alvo do pivô. Então você vai vir aqui, ó, imagina que essa linha amarela é a projeção de Fibonacci. Então você vai clicar nesse ponto aqui, marcar esse ponto aqui, colocar ela amarelo, né? Aqui, ó. Você vai marcar aqui, está preto. Vai marcar aqui, voltou, essa é a projeção. E a projeção, ela vai te dar o 100% desse movimento. E às vezes o 100% desse movimento pode estar um pouquinho acima dessa região de resistência. Então, o que é interessante? Além de chegar na resistência, você aguardar o mercado atingir o alvo da movimentação anterior para depois você pensar em trabalhar a venda aqui, certo? Então, o pivô é uma ferramenta simples, mas muito útil para a gente estar utilizando aí no dia a dia. E o ponto de atenção é operar contra o pivô no teste da formação do pivô, nem sempre ou a maioria das vezes não vai ser interessante, beleza?